Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida, Desafios e Soluções. Nós estamos no recorte que está falando sobre a análise do inconsciente. Estamos no capítulo 7, Descobrindo o Inconsciente. Então vai ser trago que o mergulho no inconsciente, ele é trago para um mergulho consciente nas estruturas do eu total, faculta a liberação de imagens conflitantes do passado espiritual e do presente próximo, enseja a harmonia de que necessita para preservar a saúde, então enriquecida de realização superior. Então, a benfeitora vai trazer que o mergulho consciente nessas estruturas do total eu facultará liberar a imagem conflitante do passado espiritual e do presente próximo, ensejando a harmonia de que necessita para preservar a saúde, então enriquecida de realização superior. Enquanto o indivíduo não descobre a realidade do seu inconsciente, pode permanecer na condição de vítima de transtorno neurótico, que decorre de fragmentação, vazio existencial, falta de sentido psicológico, por identificar apenas uma pequena parte daquilo que denomina como realidade. Percebe-se isolamento, sem direção própria, para solucionar vários problemas que o afligem. Por isso, foge para os estados de neurotização, nos quais se realiza. Então, ela vai trazer que existe aí uma necessidade de descobrir a realidade do nosso inconsciente para que não permaneçamos na condição de vítima de transtorno neurótico. Porque acaba que se o indivíduo não conhece essa perspectiva da realidade inconsciencial que traz, ele acaba se vitimizando. Em relação à aflição, a pânico, a angústia, transtorno neurótico de todo porte, que decorre da fragmentação do vazio existencial pela falta do sentido psicológico. Então, o indivíduo se sente vazio, fragmentado, porque está identificando apenas uma parte daquilo que denomina como realidade. Percebe-se em isolamento, sem direção própria, para solucionar vários problemas que o afligem, porque aí ele fica nesse isolamento e sem uma solução que ele possa estar fomentando dos vários problemas que o afligem. Porque quando chega nesse ponto, não é um problema, são várias questões que afligem o indivíduo e ele se perde. E é nesse sentido que ele foge para estado de neurotização nos quais se realiza. Essa queda emocional faz desaparecer o sentido de generosidade, porquanto ainda consta na análise dos citados investigadores, no inconsciente é que estaria presente o significado de Deus, do espírito, da percepção em torno da divindade. Para os mestres citados, quando o ser demora-se ignorando instâncias do inconsciente, rompe ligação com seu eu profundo, portanto, como mecanismo que o levaria à compreensão de Deus, da alma e da vida imortal. E isso é curioso, porque o autoconhecimento que nos dá esse contato com o nosso inconsciente é base para esse movimento. O indivíduo precisa fazer esse mergulho em si mesmo, digerir suas questões, porque as respostas estão dentro de nós, até pelas situações desafiadoras que vivamos. Uma análise, uma reflexão, uma meditação em torno daquilo que vivemos nos ajuda a perceber saídas que encontra dentro do ser, no autodescobrimento, no autoconhecimento. Por isso que quando Kardec traz a pergunta, como fazer para conseguir vencer a tentação e avançar no caminho, nessa subida espirálica
rumo a Deus? E a resposta é: conhece a ti mesmo. Para conseguir vencer o nosso mal pendor, realizar a vitória sobre a tentação que vivemos, o autoconhecimento é a base. É por isso que a Joana vai trazer que essa queda emocional faz desaparecer o sentido de religiosidade, porquanto ainda conforme a análise dos investigadores citados, no inconsciente é que estaria a presença, o significado de Deus, do Espírito, da percepção em torno da divindade. Então, quando eu consigo essa abordagem comigo e faço esse contato com o meu inconsciente, eu vou encontrar a presença, o significado divino do Espírito, das percepções em torno da divindade. Para os citados mestres, quando o ser demora-se ignorando as instâncias do inconsciente, ou seja, se ele se demora ignorando as próprias potencialidades, aquilo que jaz no seu inconsciencial, e inclusive com percepções daquilo que traz, de como o ser funciona, porque isso é importante para a gente se situar no mundo, até mesmo naquilo que nos desafia, que seja incógnita, que seja interrogação. Quando eu tenho essa percepção de como eu funciono, de como significou para mim essa vilegiatura atual, até aqui. Por exemplo, uma coisa que eu já percebi é que nessa vilegiatura atual, eu precisei ter uma velocidade importante para chegar aqui. Então, acaba que pelo fato de eu ter sido exigido de mim mesma uma rapidez de percepção, de sabedoria, moral, de resistência, de resiliência, humildade, para poder conseguir ir superando aquilo que eu ia vivendo, isso se tornou um dom que eu percebo que trago. Por isso que eu estou situado com algumas atividades que pedem uma determinada rapidez, que não é a questão da velocidade pela velocidade, mas de termos uma sabedoria veloz, que possa nos auxiliar naquilo que estejamos sendo chamados a realizar. Ou seja, cada um tem qualidades. Citei um aspecto de algo que eu percebo que tem a ver com a minha trajetória até aqui, que mercê da misericórdia de Jesus nos capacita e que sou chamada a fazer a canalização disso para produzir bons frutos. Isto é, essa percepção em mim, ela é importante para que eu possa lidar com as situações que vivo. Porque se eu não entro em contato com as minhas questões, com as minhas fragilidades, com aquilo que eu precisei viver ao longo dessa minha existência, com aquilo que eu desenvolvi em termos de recurso, eu me perco em meio a uma série de obstáculos que me confrontem. É nesse sentido que, como nós estamos em energia compartilhada, um insignificante descuido no mal é uma faísca incendiadora. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com a nascente do nosso coração, para a gente conseguir perceber aquilo que acontece. Precisamos vigiar a impactação, a varrida de um desdobramento, sensibilizando, comprometendo. Consequência, por exemplo, numa bebida alcoólica, num açúcar, em outros tipos de viciações de todo porte, para que nós consigamos fazer essa autocolocação de limites, de discernimento, de sabedoria. Porque existe uma ventilação
que tenta prejudicar alguém de alguma forma, colapsando alguma parte. É por isso que quando eu tenho contato com os meus conteúdos inconscienciais, com aquilo que sou, com aquilo que trago, eu consigo me posicionar com mais sabedoria e também consigo me capacitar melhor naquilo que realizo. Então a gente vai saindo da forma e fortalecendo a essência. Nesse sentido que a Joana vai trazer acerca dessa imperiosidade. Porque quando o indivíduo ele faz essa compreensão das instâncias do seu inconsciente, ele se fortalece com o seu eu profundo. Essa ligação, ela sinergiza. Portanto, com os mecanismos que levam o indivíduo a compreender Deus, a vida imortal, a alma. Aí encontramos a presença do Espírito no refolho do ser, pregnado por lembrança que não chega à consciência atual, mas que afeta o comportamento de maneira indireta, proporcionando estado inquietador e desconhecido da estrutura do ego. Então ela vai trazer que aí está a presença do Espírito no refolho do ser, impregnado por lembrança que não chega à consciência atual, mas que afeta o comportamento de maneira indireta, proporcionando estado inquietador, desconhecido da estrutura do ego. A autoidentificação, o autodescobrimento, permite conhecer necessidade de progresso, ao tempo que desarticula a dificuldade. Foram trabalhadas pelas experiências negativas de existências transatas, cujos resíduos continuam produzindo distonias. Então, por isso que ela traz a necessidade de uma autoidentificação, de um autodescobrimento, de um autoacolhimento, que permite conhecer a minha necessidade de progredir, ao tempo que vai desarticulando dificuldade que foi trabalhada por experiência negativa de existência transata, porque tem situações que foram talhadas, elaboradas em experiências pregressas e que são negativas, e que a gente precisa ir dissolvendo, desfazendo, cujos resíduos continuam a produzir distonias. Somente quando se passa a viver a compreensão da realidade interior, descobrindo-se, conservando-se desperto para a ação do pensamento lógico e consciente, é que se libera efeito danoso do passado e se estabelece nova forma de conduta para o porvir. Então, ela vai trazer que é quando passamos a viver a compreensão da nossa realidade portada dentro da alma, nos descobrindo e conservando-nos desperto para a ação de um pensamento lógico, consciente. Então, essa despertação para a ação do pensamento lógico e consciente é fundamental, porque é isso que nos permite uma vigilância adequada. Porque eu me descubro, mas me conservo desperta para pensar logicamente, com bom senso, de forma consciente, lúcida. Então é possível liberar efeito danoso do passado e se estabelecer nova norma de conduta para o porvir. E essa questão de estarmos com esse despertamento acontecendo e movimentando uma ideia lógica, isso inclusive nos auxilia a repetir aquilo que precisemos para auxiliar. Porque o amor para ajudar, ele repete quantas vezes forem necessárias. Então, é possível nós estarmos com esse cuidado, porque a pergunta que valerá pela pergunta, a pergunta que será respondida e a pergunta que ficará sem resposta. Então, acaba que a gente vai desenvolvendo pela pureza, pela pobreza, pela humildade, a castidade, são valores nobres
que a gente vai fomentando. Então, a gente consegue ter essa postura do labor no bem, mesmo que seja por repetições, que aprendemos a realizar para podermos lograr a pipocação positiva e não cansamos, não esmorecemos. Caso contrário, a gente cai no grito, na impaciência, na agressão, para tentar resolver alguma coisa. Então, repetir o necessário é amar. E aqui, novamente, a perspicácia, ela precisa caminhar junto com a caridade. É nesse sentido que nós precisamos, inclusive, ter essa perspectiva. Estava ouvindo uma psicopedagoga fazendo uma explanação acerca do autismo. E ela estava colocando que, há um tempo atrás, 1 em cada 37 pessoas eram autistas. Hoje é 1 em torno de 31 pessoas. E ela, inclusive, trazendo a própria situação de um grau de autismo, TDAH, ela trazia. E que, para que nós sabermos se temos essa realidade, precisaríamos fazer uma consulta para averiguar, caso haja aí uma dúvida, uma suspeita. Mas a questão é que todos nós trazemos, em menor ou menor grau, algumas situações desafiadoras. Então, isso pode ser em maior grau ou numa situação mais tranquila. Mas, enquanto terrícolas encarnados na Terra, existem questões que nos encontram, vindas seja do nosso organismo, da nossa mente, do externo, e que exigem de nós respostas hábeis, aptas. E ela estava explicando que numa sala de aula, os estudantes que estão ali, pelo menos 10 podem trazer transtorno autista, que existem em 3 graus, mas que existe transitação de um grau para o outro. Então, se um autista ele tem uma terapia adequada, ele toma uma medicação indicada, tem uma espiritualidade bem vivida, uma utilidade que acontece, acaba que ele pode fazer uma transitação de um grau mais severo para uma situação mais leve, dentro do espectro autista. E ela trazia que uma criança autista, numa situação onde começa uma música ou algum tipo de interação com os coleguinhas, isso pode ser desesperador para ela. Então, ela começa a fazer algumas movimentações com a mão ou com a cabeça, dizendo para o corpo que está tudo bem, que dá para ela viver aquilo. Dessas movimentações como que avisa para o próprio organismo acerca disso. Então, são mecanismos adaptatórios que ela desenvolve para lidar com o que vive, dentro e fora de si, e que nos mostra como é desafiadora a questão das nossas alterações mentais. Porque para alguém que esteja conduzindo vários alunos num ambiente, significa esses estudantes, que o recomendado é a gente falar estudante, porque aluno significa sem luz. Então, o termo adequado é estudante, quais somos todos aprendizes da vida. E ela explicava que aquele professor, perante aqueles estudantes naquela turma, precisa ter o estudo
das situações da mente humana acontecendo para melhor auxiliar, e precisa ter como base a espiritualidade. Inclusive porque existem déficits de suporte numa escola pública, por exemplo, para estudantes que tenham neurodivergências de diversos porte e que precisem de um suporte diferenciado. Existem alterações naquele ambiente de condições psíquicas, espirituais, porque são espíritos imortais vivendo uma encarnação na Terra. Cada um traz uma história pregressa distinta, e que o olhar espírita cristão nos conclama a levarmos para a sala de aula os conhecimentos que Jesus nos traz, através da doutrina espírita cristã, que é o Evangelho redivivo, cuja base são os próprios exários do Mestre, e que nos dão suporte para as abordagens que buscaremos realizar dentro daquele ambiente. É nesse sentido que a Jona vai trazer sobre essa necessidade, porque do momento que o indivíduo ele faz essa vigilância e conservação de despertamento para o pensar lógico e consciente, efeitos danosos do pregresso vão liberando e estabelecendo novas normas de conduta para o porvir. Adquire-se liberdade para a ação criativa, sem amarra de culpa, que sempre se estabelece depois de qualquer atitude irregular, de toda ação prejudicial. Então, ela traz que a liberdade advirá disso, para uma ação criativa, sem amarra da culpa, que sempre se estabelece depois de qualquer atitude irregular, de toda ação prejudicial. O ser é manifestação do pensamento divino que o criara para a vigorosa realização de si mesmo. Então, somos manifestação do pensamento divino que nos cria para essa realização vigorosa de nós próprios. Por isso que é um trabalho que só o indivíduo pode realizar por si próprio. Desse modo, é necessário deixar de ignorar o mundo interior, seu inconsciente, mergulhando no abismo de si próprio e autorrevelando-se sem traumas ou choques, sem inquietação ou ansiedade, e um processo de individuação. Então, ela vai trazer que precisamos sair da ignorância do nosso mundo interior, do nosso inconsciente, mergulhar no abismo de nós próprios e nos auto-revelando, sem choque, trauma, sem inquietação, ansiedade, e um processo de individuação. Nesse sentido que ela vai trazer acerca dessa possibilidade de encontrarmos e contactarmos nosso inconsciente, mergulhando no próprio abismo e autorrevelando-nos sem choque ou trauma, sem inquietação, ansiedade, um processo de individuação que vai acontecendo de maneira saudável, adequada. Toda essa energia de que é portador inconsciente pode ser canalizada para a edificação de si próprio, superação de perturbação, medo, de fantasma do cotidiano, que responde pela insegurança e pelo desequilíbrio emotivo do ser. Então, ela vai trazendo que a energia que o nosso inconsciente porta pode ser canalizada para a autoedificação, superar a perturbação, medo, fantasma do cotidiano, que responde por insegurança e por desequilíbrio emotivo do ser. Com admirável perspicácia, Jung estabelecera que em toda criatura está presente muitos símbolos que dormem no inconsciente, num grande pluralismo que deve ser controlado até atingir um sentido unitário, de unificação dos termos opostos e uma única manifestação equilibrada.
Então, ela traz dessa admirável perspicácia de Jung ao estabelecer que em cada qual está presente muitos símbolos que dormem no inconsciente, num pluralismo grande, que deve ser controlado até atingir o estado e sentido unitário, de unificação de termo oposto e uma única manifestação de equilíbrio. Assim, utilizar essa expressão Yin e Yang, presente na existência humana de todos, numa representação do masculino Yang e do feminino Yin. Então, essa expressão Yin e Yang está presente na existência humana de cada qual. Então, ela vai trazer que isso representa o masculino Yang e o feminino Yin. O primeiro é ativo, forte, dinâmico, rico de movimento, de claridade, calor. O outro é passivo, frágil, repousante, sem muita atividade, assombro, frio. Então, ao passo que o primeiro ele tem esse aspecto da dinamicidade, da força, riqueza de movimento, atividade, calor, claridade. O outro é frágil, repousante, sem muita atividade, sombrio, frio. Esses opostos aparentes produzem conflito, porque no momento em que se pensa algo fazer, de imediato surge em sentido contrário, no íntimo, para não realizar. Deseja-se prosseguir ao mesmo tempo parar. O desafio surge para tentar a conquista, enquanto outra parte trabalha para permanecer sem nova experiência. Sem dúvida, são as expressões do feminino e do masculino latentes no ser. Nesse sentido que, trazendo esses opostos aparentes produtores de conflitos, no momento em que o indivíduo ele vai pensar em algo realizar, de imediato surgirá uma ideia em sentido contrário no íntimo, para não realizar. Deseja-se prosseguir ao mesmo tempo parar. O desafio surge para tentar a conquista, enquanto outra parte trabalha para permanecer sem novas experiências. Então, se um lado do indivíduo deseja conquistar novos areais, a outra parte labora para permanecer sem essas novas experiências. Sem dúvida, são expressões do feminino e do masculino latentes no ser. O misticismo oriental, na antiguidade em forma de sabedoria, trabalhava a pessoa para saber conduzir outra e uma força com equilíbrio, permitindo que houvesse predomínio daquela ou dessa, consoante a situação, terminando pela produção do equilíbrio, que é resultado da harmonia de controle, no momento adequado por qual ou tal manifestação interior. Então, ela vai trazer do misticismo oriental na antiguidade, em forma de sabedoria, trabalhar o ser, para saber conduzir uma e outra força com equilíbrio, permitindo haver predomínio daquela ou dessa conforme a situação, terminando pela produção do equilíbrio que resulta da harmonia de controle, no momento adequado, por tal qual manifestação interior. Então, o momento que o indivíduo harmoniza é porque ele consegue essa harmonia de controle no momento adequado. Ele sabe em cada situação tal ou qual manifestação interior acontecer, que tem a ver com a sabedoria, com o autocomando, com uma individuação adequada, feliz. E essa situação diz de um caminho que o indivíduo faz para lograr isso. Nessa fase de harmonia é possível separar-se o mal do bom, o arbitrário do justo, identificando o oposto e dando um sentido de perfeito equilíbrio a si mesmo, e identificação com o cosmos. Esse é o momento de aquisição do pensamento cósmico, quando o psiquismo divino se desenvolve no ser humano e ele pode exclamar qual fizera Jesus: eu e o Pai somos um. Então, do momento que o indivíduo logra essa autoindividuação adequada, onde ele permanece numa harmonia de autocomando e controle, em cada momento com adequação, ele separa o bom do mal, o arbitrário do justo, identifica opostos e dá um sentido de perfeito equilíbrio em si próprio.
e identificação com o cosmos. Esse o momento da aquisição do pensamento cósmico, quando o psiquismo divino se desenvolve no ser humano. Então, nós rumamos para esse pensamento cósmico. Quando o indivíduo logra isso, é porque ele adentrou esse areal da ideia cósmica. Quando o psiquismo divino se desenvolve em nós, e poderemos exclamar qual fez Jesus: eu e o Pai somos um. Por isso que isso tem a ver com um manejo adequado do nosso ser, com sabedoria, perspicácia, caridade. Jung ainda pôde identificar a dualidade existente nas criaturas, aqui as denominações anima e animus, que estão sempre presentes nos sonhos. O animus como sendo a representação masculina na atividade onírica da mulher, e o anima na dos homens, como simbolismo presente das mulheres, que repete os grandes vultos mitológicos, religiosos e históricos presentes nas histórias, fantasias e mitos dos populares de toda a época, proporcionando associação e vivência psicológica com a estrutura de cada qual. Então, ela vai trazer que Jung fez a identificação dessa dualidade existente nas criaturas, denominados de animus e anima, que estão sempre presentes nos sonhos. O animus é a representação masculina na atividade onírica das mulheres. Então, a mulher, ao fazer atividades oníricas, vai acontecer a representação masculina, que é o animus. Enquanto que o anima é, na atividade onírica dos homens, o simbolismo presente das mulheres, que repetirão vultos grandes mitológicos, religiosos, históricos, presentes em fantasias, histórias e mitos dos povaréus de toda a época, a proporcionar associação. Então, tanta associação vai acontecer, quanto psicológicas vivências, com sua estrutura interior de cada qual, inclusive com avisos, orientações, simbologias que vão nos ajudar a compreender melhor nosso inconsciente, a podermos nos olhar com mais amplitude, o que vai nos lograr auxílio para a autoindividuação. Porque essa questão é um contato do indivíduo consigo mesmo, isso não vem de fora. Eu posso até ter um acompanhamento psicológico, posso ir num psiquiatra, ter a minha base da espiritualidade, numa militância, no centro espírita, na religião que o indivíduo se afeiçoa. Posso ter a minha doação voluntária para um trabalho fraternoso, mas se eu não tomo a rédea desse processo comigo, ele vai ficar sem realizar. O processo de individuação é a abordagem do indivíduo consigo mesmo, que vai conseguindo fazer associação desse elemento de maneira saudável. Por isso que isso não está do lado de fora. E é curioso, porque às vezes a gente acha que as situações que vêm de fora, elas tentam nos quebrar, nos desestabilizar, enquanto que, na verdade, o que em nós nos predispõe a essa dualidade é a nossa sombra interna. Não é aquilo que alguém faça na nossa direção, é o quanto eu estou fortalecida na minha individuação e na minha elevação. É por esse motivo que às vezes a gente tem a ideia de que alguém que esteja tendo uma atitude que nos contrarie e que esteja tentando nos desarticular, nos colapsar nessa individuação que precisamos lograr, que se a gente eliminar essa pessoa, a gente elimina esse risco que está acontecendo, e é uma mentira. Porque aquela pessoa que possa estar tendo uma atitude infeliz na nossa direção, mesmo que ela pare de ter essa atitude, aquilo que nos aflige continua. Porque se não for ela, será outra pessoa. Se não for encarnado, será um desencarnado. Se não for esse desencarnado, vai ser algum conflito que está acontecendo dentro de mim, que tem esse mesmo efeito sobre mim.
Por isso que o amadurecimento vai nos dando condição de perceber isso. Que a integração psicológica, ela é dentro de nós, é uma chave que a gente abre por dentro. E é nesse sentido que quando a gente vai ter essa maturidade, pode até vir de fora martelada, que vai nos quebrando por fora. Mas por dentro o indivíduo está inteiro. Ele não é ameaçado, ele não é colapsado, porque ele realizou esse trabalho consigo mesmo. Então, por isso que a gente tem que correr para poder fazer esse encontro conosco, com o nosso inconsciente, com o nosso consciente, digerindo as nossas questões. E uma coisa que ajuda muito é conversar conosco mesmo. Você ir para a frente do espelho e estar com você. Porque quando o indivíduo está diante do espelho conversando consigo mesmo, ele consegue perceber situações de si mesmo que ele não perceberia, fazendo uma reflexão apenas a nível de pensamento e tentando fazer abstrações e associações de ideias. Quando o indivíduo ele olha para si, pode colocar isso em palavra, ele movimenta uma série de músculos e de ações e de áreas do sistema nervoso central que o espírito passa a usar e que facilita uma observação mais acurada, mais corretiva da nossa situação. E a gente consegue divisar questões que estavam obnubladas para nós. Inclusive, uma orientação que é dada para quem está tentando treinar oratória, porque a gente tem orientação de oratória, mas não de escutatória. E a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, mostra a importância de aprendermos a ouvir, acolher com a audição o outro. E começa com o acolhimento conosco mesmo. Então, quando eu converso comigo em voz alta, quando eu posso ter esse momento no espelho em que eu posso partilhar comigo as minhas questões, a primeira que está sendo beneficiada com a minha escutatória sou eu mesmo, e acolhida por mim. Isso tem efeitos importantes que nós precisamos nesse processo de individuação, de automelhoramento, de autoconhecimento. Inclusive, quando a pessoa está, por exemplo, num curso de oratória para trabalhar a fala, a explanação, se o indivíduo ele grava um vídeo e depois se assiste falando, ele consegue perceber coisas que ele não identificaria de outra forma. E essa é uma questão interessante, porque quando nós estamos na convivência com as outras pessoas, não tem como a gente filmar nós mesmos nesses instantes. Por isso que quanto mais a gente conseguir fazer esses contatos com pontos nevrálgicos de nós próprios, mais a gente vai lograr se conhecer. Então a gente consegue nos doar melhor, ter interações mais saudáveis. Então a gente vai tendo esses acréscimos de autoconhecimento, isso vai nos levando a essas aprimorações. Inclusive, quando alguém fala em voz alta um conteúdo que esteja estudando para uma prova, ele grava melhor. Inclusive, a gente tem uma tabela das aprendizagens que quando a pessoa está só vendo, a aprendizagem em torno de 20%, só ouvindo 20%. Mas se ela está vendo e ouvindo, é em torno de 50%. Já no caso dela estar realizando uma explanação, onde ela está fazendo a gravação de um vídeo, e ela então consegue ouvir aquele conteúdo que ela está falando, e ao mesmo tempo ela está se ouvindo, junto com falando e se vendo, isso vai para em torno de 80% o aprendizado, porque ela está explicando o assunto. Então mostra que quando uma pessoa está na frente do espelho fazendo colocações, ela está movimentando esses aspectos, por isso o aprendizado de si mesmo é maior. Então, são recursos que a gente tem para poder abordar as nossas questões melhor. Porque se eu não logro me conhecer com mais profundidade, eu fico à mercê das questões.
aquilo que vem de fora me esmaga, eu fico a devaneio com o vento e não consigo um posicionamento autodefensivo adequado para me posicionar e dar o meu contributo no mundo, porque todos estamos aqui para contribuirmos em algum aspecto. Ninguém está encarnado na Terra de férias, para ficar de barriga para cima e tomando água de coco. Nós aqui, se nos permitirmos essa atitude de poltrona de luxo, ócio, preguiça e desvalia, a gente está perdendo tempo, porque o tempo corre e nós viemos para a Terra com um propósito existencial. Por isso que quando a gente consegue palatabilizar as nossas situações conosco mesmo, a gente vai criando recursos e ferramentais para a nossa atuação no bem. Porque, inclusive, existe um trecho na coleção A Vida no Mundo Espiritual que fala da necessidade de nós defendermos a nossa cooperação com Jesus. Então, não é ofender, mas eu preciso ter uma defensiva adequada para que eu funcione no orbe. Então, inclusive, a gente tem, às vezes, situações onde alguém esteja num relacionamento abusivo, e aqui sabemos que cada caso vai ser caso, que não é apenas a mulher que é agredida, homens também vivem situações assim, até porque a violência, ela não escolhe populaços específicos, ela alcança a todos, e todos precisamos estar adequadamente posicionados para poder lidar com isso e dar o nosso contributo de pacificação. Mas quando uma pessoa está no envolvimento abusivo, de alguma forma ela está com uma defensiva adoecida, ela não está conseguindo se posicionar diante de uma situação. Inclusive a Ana Teresa, no livro dela, Caminha que a Vida Te Encontra, ela tem um recorte que ela fala das 10 formas de violência, onde ela vai trazer diferentes maneiras de acontecer o violentamento. Então, ela vai trazer as 10 faces da violência, onde ela elenca a questão de afirmação irônica, a questão de silêncio punitivo, chantagem emocional, 4, controle financeiro autoritário, 5, cerceamento de liberdade. No 6, ela traz invasão de privacidade. 7, distorção da realidade. 8, desqualificação de sentimentos. 9, intimidação psicológica. E 10, críticas destrutivas. Então, ela fala um pouco acerca dessas faces da violência. E um aspecto que, inclusive, ela corrobora é que quando alguém está numa situação em que esteja sendo agredida, de alguma forma, sua defensiva precisa ser corrigida. E aqui não é agredir, ofender, mas o indivíduo dar conta de defender a sua integridade e a sua condição de ser útil. Porque nós seremos cobrados no astral. Você propiciou a si mesmo condição de trabalhar no bem? Você defendeu a sua cota contributiva na Terra, com os dons que você foi para lá, com tudo aquilo que foi emprestado para você, seja o corpo, um título, um trabalho, um dinheiro, para movimentar isso a serviço do bem? Em doação? Você fez essas questões serem colocadas em prática ou ficou enterrando o talento? Nós seremos cobrados nesse sentido, porque a gente veio para a Terra para trabalhar, para colocar as nossas insanchas a serviço de Jesus. Porque nós viemos para a Terra precisamente pedir serviço para Jesus. Por isso que, enquanto encarnados aqui, a gente está prestando conta do que nós estamos fazendo os nossos dons, daquilo que estamos movimentando a título precário, de empréstimo, que Jesus nos concede, apesar dos nossos débitos e merecimento, para que
produzamos pipoques de bons frutos com isso. Porque senão a gente vira aquele servidor que enterrou o talento, que não produziu. Quando o Senhor volta e questiona, ele diz que teve medo, que recuou, se deixou levar por uma série de questões, inclusive aqui a gente poderia trazer o medo como as tentações, as provocações, aquilo que acontece vindo de fora, se o indivíduo não erige uma defensiva adequada, positiva, porque ignorar determinadas situações também é defensiva, sadia. Se o indivíduo ele fica melindrado, caprichoso, e um olhar o incomoda, ele já quer revidar, uma palavra a esmo ele já toma na sua direção, ele quer pagar o olho por olho. Um acontecimento do outro lado do mundo já instiga nele vingança e ele quer fazer uma urdição de revide. O indivíduo ele não está com uma defensiva sadia, porque ele está se permitindo afetar por situações insignificantes, irrelevantes. E que ao invés de contribuir para o processo dele de amadurecimento, está paralisando, comprometendo a sua circuitaria moral, espiritual. Então, essa questão de nós termos esse cuidado é necessário, porque às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo, que hoje inclusive é trago como relacionamento tóxico, mas que sempre aconteceu, porque isso tem a ver com a dificuldade que uma pessoa se encontra de se preservar, de se amar, de se posicionar adequadamente. E é nesse sentido que pode chegar num ponto que precisa de uma ajuda externa para proteger alguém que esteja correndo risco de vida num relacionamento, mas a questão é por que chegou nesse ponto, sem que a pessoa tomasse atitudes hábeis para se proteger. Inclusive Kardec ele traz uma questão do Livro dos Espíritos, em que existe um questionamento acerca da pessoa que assassina para se defender. Então, mesmo nesse caso, o indivíduo ele será responsabilizado, mesmo que haja atenuante ou agravante de uma situação que uma pessoa realiza, acaba que nós precisamos ter cuidado para que movimentemos as nossas possibilidades positivamente. E isso implica autocuidado, autopreservação. Então ele pergunta na questão 748 do Livro dos Espíritos: perante Deus há justificativa no assassinato em caso de defesa legítima? Somente a necessidade pode desculpá-lo, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. Ou seja, o indivíduo ele precisa aprender a se posicionar, se proteger, sem atentar contra o outro, sem agredir. E às vezes o relacionamento já chegou num ponto em que se perderam balizas dessas autopercepções e dessas situações. E existe uma agressão física e precisa de uma intervenção de fora, como num caso de 2 adolescentes que houveram tido um desentendimento e parece que há drogadição envolvida. E aí, quando há questão de viciação, a situação piora por perda de lucidez, também pela conexão com desencarnados, mais perversos que insuflam a piorar aquele quadro. E um dos adolescentes estava sendo ameaçado de morte por uma gangue. Então, o pai e um conhecido desse adolescente foi até um local onde estava acontecendo uma movimentação para que esse adolescente, filho dele, fosse agredido. E foi chamada a polícia. E mostra que, às vezes, chega numa determinada situação que precisa que alguém de fora
vem auxiliar, para que não se transforme numa catástrofe, num caos, porque já está uma situação fora de controle. Mas isso não começa de um dia para o outro. Isso é de invigilância em vigilância. É brecha que o indivíduo dá num dia, aí aquilo vai crescendo, e aí chega num ponto que há assassinato passional, há latrocínio, há o assassinato de alguém, depois o autoextermínio, porque aquilo foi deixado chegar naquele ponto. É por isso que Jesus vai dizer: vigie e ora, para que você não seja arrastado por situações que depois você já não consiga mais resolver. Inclusive, muitos que Jesus curava, ele dizia: vai e cuide, vigia, observa, reza, para que não te aconteça coisa pior. Porque ele sabia que se a pessoa não tivesse uma vida digna, nobre e cuidadosa a partir dali, ela acabaria caindo numa situação piorada do que aquela que ela havia sido curada. Isso, inclusive, é trago na parábola que Jesus diz, de um demônio que estava naquela casa, e ele é expulso, e depois, passando um tempo, ele volta, vê a casa varrida, adornada, isto é, preparada com ideias sombrias, com fermentações negativas, com pensamentos de ódio, de rancor, de revide, de inclemência. O que ele faz? Ele percebe que está propício para ele voltar, não sozinho, mas trazer mais 7 com ele. Tem uma representação que Jesus nos mostra que quando a gente consegue lograr uma sustentação moral nobre, eu preciso manter isso. E é isso que a Joana traz aqui. Eu preciso conseguir conservar essa lógica, esse bom senso, essa autoproteção. Porque senão eu vou ser arrastada com a sombra. E aí eu já não vou conseguir ajudar no meio que eu tiver. Vai precisar de alguém para me ajudar. Inclusive, chegado nesse ponto, a gente tinha ouvido o pai desse adolescente comentar, mas precisa de acontecer morte para isso parar. Ou seja, as pessoas vão começando a fazer fomentações elucubratórias sombrias, tenebrosas, hórridas, porque a situação saiu de controle. Mas isso não começa naquele dia, naquele momento. Isso foi pequenos descuidos que eu fui dando, pequenas permissões para chegar nessa situação. É por isso que Jesus ele traz para nós o perdão 70 vezes 7, que significa infinito. Porque se eu não conseguir perdoar para seguir minha trajetória, eu não dou conta de me posicionar adequadamente para o trabalho com ele. Porque o indivíduo que está feito a cultivar ressentimentos, ele cria raiva de um cachorro, de um mosquito, de uma pedra. Ele não consegue harmonizar. E isso significa o que a Joana traz aqui de fragmentações perigosas. Porque chegado nesse ponto, o indivíduo cai num vazio, numa fragmentação de personalidade que pode arrostá-lo para condições irreversíveis. E aí o indivíduo desencarna, continua vivendo isso no astral, em zonas purgatoriais sombrias, trevosas, seja em umbral ou em região trevosa, reencarna em situações muito baixas, dolorosas, porque não foi em busca da sua individuação e da sua proteção espiritual, daquilo que me nutre, daquilo que me ajuda a poder pipocar o bem. Porque as legiões trevosas, elas estão por toda parte. Nós não temos como ajuizar do que acontece espiritualmente na Terra. Os efeitos estão para todo lado. Só guerras notificadas nós temos em torno de 30. Acontecendo nesse momento. Onde vidas estão sendo ceifadas, crianças mutiladas, bebês mortos, idosos agredidos, pessoas morrendo de inanição, fome, sede, sem remédio, com tratamento básico. As consequências da guerra são as piores possíveis.
E elas estão por toda parte. Isso nos mostra o que acontece na Terra, espiritualmente. Se eu não cuido de vigiar e de estabelecer um programa de pensamento nobre, de sentimento elevado, de trabalho no bem, eu vou ser mais uma nesse maremoto sombrio. É por isso que quando a Joana traz essa situação do autoconhecimento e do autocontrole, onde ela coloca essa situação que o indivíduo precisa se autodominar nos momentos adequados para tal qual manifestação interior, isso é um imperativo para que eu consiga me manter numa faixa elevada. É nesse sentido que ela vai trazer essa questão das associações e vivências psicológicas com sua estrutura de cada qual. E ela diz que, concordando com o pensamento investigador admirável da psique humana, somente nos encorajaríamos a propor que nessas representações oníricas, muitas das personagens anímicos e animas são reminiscências, revivescências de vidas anteriores arquivadas no inconsciente de cada qual, graças ao perispírito, o corpo intermediário entre espírito e matéria. Então, ela vai trazer dessa concordância com o pensamento do investigador admirável da nossa psique. Somente nos encorajaríamos a propor, nas representações oníricas supracitadas, que muitos dos personagens anime e animos são reminiscências, revivescências de vidas anteriores, arquivadas no inconsciente de cada qual, graças ao perispírito, o corpo intermediário entre matéria e espírito. Por isso que quanto mais eu elevo a minha mente, mais eu consigo purificar meus conteúdos oníricos, sublimar isso, para que eu tenha um aprendizado que isso possa me dar, porque senão, enquanto eu estiver dormindo na cama, meu espírito vai para a sombra, para as hipnoses trevosas, para as urdições de crimes, de violência de todo porte, inclusive viciações, porque uma pessoa que esteja com a questão da bebida alcoólica, seja adicto, enquanto ele dorme, ele vai para regiões de alcoólatras, onde acontecem emulações e insuflações. Então, de acordo com aquilo que eu faço com a minha mente, é para esse local que eu vou enquanto eu durmo. É nesse sentido que ela vai trazer para nós que existem essas revivescências de vidas anteriores arquivadas no inconsciente de cada qual, graças ao perispírito, ou intermediário corpo entre espírito e matéria. Por exemplo, o Mestre harmonizava as duas naturezas, o animus, quando era necessário usar energia e forte vontade para invectivar a hipócrita e lutar sem receio pelo ideal amoroso, mas ele tinha essa invectivação que vai trazer aí a questão de um posicionamento em relação à hipócrita, onde o Cristo lutava sem receio pelo ideal amoroso e o anima, quando atendia infeliz que o buscava, necessitado de auxílio e entendimento. Ninguém como ele conseguiu essa perfeita identificação do Yang com o Yin, provando ser o espírito mais elevado que Deus oferecerá ao homem para servir-lhe de modelo, guia, terapeuta, consta no Responder os Mensageiros da Humanidade a Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão número 625. Então, ela vai trazer da harmonização de Jesus entre essas duas naturezas, o animus, quando ele precisava usar da energia e vontade forte para invectivar a hipócrita e fazer uma luta sem receio pelo ideal caridoso, ou seja, ele não receava, ele não se detinha, ele elaborava de maneira intrépida, arrojosa, corajosa pelo ideal do bem. E o anima, quando ele fazia atendimento ao infeliz que o buscava, necessitado de todo porte, de entendimento, de auxílio, nas condições dos
necessitados da sorte. Ninguém como ele conseguir essa identificação perfeita do Yin com Yang, provando o seu espírito mais elevado que Deus nos oferecera para servir-nos de terapeuta, modelo e guia. Consta no responder os mensageiros do popular Allan Kardec, na questão número 625 do Livro dos Espíritos. Porque o guia é diferente do modelo. O guia é aquele que, numa viagem de turismo, guia um grupo numa determinada travessia. É alguém que já esteve ali, sabe os caminhos mais fáceis, otimizados, que devam ser optados, e faz essa guiação. O modelo é aquele que tem uma conduta que deve ser imitada, servir de exemplo. E o terapeuta é aquele que tem a energia, a luz, o caminho, a vida, a verdade, para nos auxiliar no nosso processo conosco mesmo, de individuação, de cura, de libertação, de utilidade. Então, Jesus, ele é guia, ele é modelo e terapeuta. Nesse sentido que, nesse esforço profundo de autoidentificação por excelência, o amor deve ser trabalhado conscientemente, visando desenvolver, já que é inerente à nossa natureza, proveniente de toda a natureza, que é a obra do amor de Deus, que é impregnada desse sentimento, estruturando-o na vibração de harmonia que prevalece, mesmo quando se enfrenta a reflexos dos contrários. Então, é um esforço profundo de nos auto-identificarmos por excelência, onde o amor é trabalhado conscientemente a fim de desenvolver-se, já que é inerente à nossa consciência, proveniente de toda a natureza, que é a obra do amor divino, que é impregnada desse sentimento, estruturando-a na vibração de harmonia que prevalece, mesmo quando se enfrenta a reflexos dos contrários. Porque mesmo nesses reflexos contrários, existe a prevalecência do amor impregnado nas estruturas das vibrações harmônicas. Esse arquétipo do pensamento junguiano, o amor, faz parte da imensa listagem que foi preparada para traduzir imagem insta no inconsciente humano, mas que muitos psicanalistas advogam poder ser ampliada com a aptidão de cada qual, tendo em vista sua própria experiência na área do sonho, crescendo cada vez mais, visando atender toda a necessidade de formulação, sem que se fique aprisionado em uma faixa estreita de representação. Então, o arquétipo do pensamento junguiano, a caridade, faz parte de uma listagem imensa, que fora preparada para traduzir a imagem insta no inconsciente humano, mas que muitos psicanalistas advogaram poder ser ampliada de acordo com a aptidão de cada qual. Porque, quando consideramos a individualidade de cada um, onde cada qual é qual, existe uma listagem traga por cada indivíduo que vai traduzir imagem ista no seu inconsciente. E nesse sentido que essa ampliação advogada, corroborando com a aptidão de cada qual, deve ter em vista a própria experiência na área do sonho, a crescer cada vez mais, de modo a atender a toda necessidade de formulação, porque o indivíduo vai fazendo essa digestão das experiências oníricas, dos sonhos que tem, e conseguindo assim atender às necessidades de todo porte de formulação dessa situação, onde eu encontro essas questões oníricas e posso formular, digerir isso, palatabilizar, fazendo abstração e assimilação das aprendizagens que se encerra, endereça para mim, sem que fiquemos aprisionados em uma estreita faixa de representação. Do inconsciente para o consciente, para essa saudável individuação, é o que o ser pode harmonizar-se, conquistar sua paz, total saúde. Então, é esse movimento do inconsciente para o consciente, para essa individuação, onde o ser ele pode auto-harmonizar-se, fazendo a conquista da sua saúde total, da sua paz, que é um movimento do indivíduo para consigo próprio.